Graça e paz com você, tudo bem? Vamos compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus? No momento que eu estou gravando esse vídeo, está um dia lindo, ensolarado, e existem tantas coisas boas na palavra de Deus para a nossa vida. Vamos falar um pouquinho aqui no livro de Lucas, no capítulo 10 e o versículo 25. Um homem da lei, um certo doutor da lei, ele se levantou e disse a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, ele contou essa parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram e deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha, essa palavra ela é muito poderosa, compaixão. Versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando-lhes azeite e vinho, então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, tudo o que mais gastardes, eu pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, né? Então, Jesus vem explicando que foi o samaritano que usou de misericórdia e usou de compaixão para a vida daquele homem, né? Então, muitas vezes as pessoas são religiosas, as pessoas elas estão no altar, seja um sacerdote, seja um levita, e hoje nós sabemos muito bem que dentro das religiões existem vários ministérios, e às vezes a pessoa tem um ministério que ela tem tanto orgulho de si mesma, porque ela tem um ministério na igreja, mas se ela vê uma pessoa precisando de ajuda, talvez faça como aqui fez o sacerdote e o levita. Passou direto, né? Passou de largo, deu a volta, passou de longe para não ajudar. E uma pessoa comum pode estar passando por ali e acolher, salvar, ajudar. O que Deus se agrada de verdade é do que está dentro do nosso coração. Ministérios, igreja, tudo isso faz parte e eu não estou aqui falando contra de jeito nenhum. Faço parte de uma comunidade e tenho um ministério. Mas isso não tem nada a ver com fazer a vontade de Deus, em estar obedecendo ao Senhor quando Ele diz que nós devemos amar ao nosso próximo. E muitas vezes o que nós fazemos é não compreender, aceitar contendas, com orgulho dizer eu não vou lá, não vou pedir desculpas, ele que é o culpado, o problema foi dele, não fui eu. Quando na verdade 2 pessoas têm entre si algum problema, ambas as partes sempre são culpadas, tá? Muitas vezes você pode não procurar discórdia com ninguém, mas lá no teu íntimo você julga aquela pessoa como
ela é falsa. Não, eu já nem vou me aproximar desse vizinho porque ele é encrenqueiro, porque ele é falso. Então você já está julgando ele pelo que talvez uma outra pessoa falou, porque talvez um outro acontecimento. Eu estou só dando um exemplo. Porém, se você realmente for buscar entender o lado dessa pessoa, sempre que você procura entender por que a pessoa age de tal maneira, se você quer se aproximar, ter uma amizade, você sempre pode tirar o melhor de qualquer ser humano. A verdade é que nós, seres humanos, nós sempre estamos dispostos a dar o nosso melhor para aquelas pessoas que se aproximam de nós também de uma maneira boa. Nós sempre estamos dispostos a dar o nosso pior quando alguém vem realmente nos aborrecer, quando alguém vem nos afrontar, quando algum problema surge. Então, a gente precisa aprender a extrair o melhor das pessoas, mas não é por nós mesmos, porque se for por nós mesmos, nós não conseguimos. É por Deus e pelo amor de Deus, é pela paz que Jesus Cristo disse, bem próximo da partida dele. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Então, quando a gente tem essa paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo o sentimento contrário, aquilo que a gente quer buscar muitas vezes é guerra, é confusão, é ir tirar satisfação, é tentar entender tudo, é querer ter razão de tudo. Mas chega um momento na nossa vida que quando a gente está buscando paz, muitas vezes é o melhor que a gente faz, não querer ter razão, não querer provar nada para ninguém e aguardar em silêncio. Porque Deus nos ensina que o silêncio ele é muito poderoso e que ele traz à tona toda a verdade, toda a revelação. E sabe o que às vezes o nosso ego, o nosso orgulho, ele quer? Eu vou aguardar em Deus porque Deus vai mostrar quem tem razão, achando que é a gente que tem a razão. Só que às vezes a gente quebra a cara, porque não era nossa a razão. E aí a gente precisa realmente ter a humildade, compreender que se tem alguém que não erra, esse alguém é Deus e ele é todo poderoso. E quando ele prova uma situação e a gente realmente não tinha razão, a gente precisa ter a humildade de reconhecer, de ir buscar ajuste de contas com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela representa Deus, assim como nós representamos Deus. Deus está dentro de cada um de nós e nós não somos melhores do que ninguém. Podemos até acreditar que somos, mas não somos. Podemos ter valor quando estamos na presença de Deus, quando conhecemos a palavra de Deus, mas muitas vezes, antes do conhecimento dessa palavra, ou durante a nossa caminhada cristã, nós cometemos erros, nós não cumprimos o que está escrito aqui. E o que Deus faz é nos perdoar e olhar para nós com compaixão. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E por que na hora da gente ter misericórdia com o outro, compaixão com o outro, empatia com o outro, a gente tem dificuldade? E por que quando a gente vai pedir justiça, eu quero justiça, me fez mal e tal, mas e se fosse alguém que a gente ama? Se fosse um parente, um ente querido nosso que a gente ama, será que a gente ia querer a mesma justiça? Se fosse um filho nosso que cometesse um erro, será que a gente não ia olhar com esse olhar de compaixão e tentar explicar algum ponto, por que aquilo aconteceu? Por que aquele filho teve aquela conduta? Mostrar talvez uma dor, talvez um momento de fraqueza, talvez um mau comportamento que ainda dá tempo de ser corrigido. Não é assim que a gente quer para as pessoas que a gente ama? Então a gente precisa aprender a amar o próximo, aprender a amar todo mundo da mesma maneira.
porque foi Deus que ordenou que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é Jesus aqui falando no Novo Testamento o que Deus já havia instituído lá no Velho Testamento. Jesus, ele é pura graça, amor e perdão, mas ele não veio anular, ele não veio cancelar, mas ele reduziu tudo em um único mandamento, porque quem ama não ofende, quem ama perdoa, porque quem ama não deseja o mal, porque quem ama se retira para a oração, busca o bem, busca entender, compreender, perdoar realmente. Então, por isso que ele reduziu tudo, toda a lei em um mandamento apenas. Porque ele sabia que se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, se a gente amasse ao próximo como ele nos amou, como nós devemos primeiramente nos amar, nos aceitarmos, nos perdoarmos também. Então, aí sim, a gente vai estar pronto para viver o melhor dessa terra em Deus. Porque quando a gente busca o reino de Deus e a justiça, as demais coisas nos são acrescentadas, que é uma outra promessa que ele cumpre, porque ele é um Deus provedor. Ele abre caminhos que a gente não conhece, ele abre portas que a gente não conhece, ele nos apresenta, nos leva a pessoas que nós não conhecemos, mas ele, como Deus, ele conhece tudo, ele é a mente universal. Nós somos mentes individuais, mas ele é a mente universal. Ele conhece cada pensamento, cada sentimento nosso. Não adianta sorrir na frente da pessoa e por trás ser falso, falsa, falar coisas da pessoa, pensar mal sobre aquela pessoa, falar de coisas que a gente não sabe. Eu tô falando isso aqui porque eu já agi dessa maneira, às vezes pensando mal de uma pessoa, e Deus me provou, Deus me mostrou que eu é que estava errada. Então, quando a gente ora para que Deus nos mostre a verdade, para que Deus entre com provisão e justiça, muitas vezes a gente vai ser confrontado com os nossos próprios erros, com as nossas próprias injustiças, e a gente precisa se arrepender, e a gente precisa estar atento, sensível ao que o Espírito Santo de Deus está falando. E para isso é preciso colocar o nosso orgulho, né, o nosso ego, o nosso centro do ser completamente nas mãos de Deus. Porque quando a Bíblia fala sobre vigiar pensamento, sobre vigiar coração, isso tudo é a nossa alma, é o nosso homem, né, interior, é a nossa alma. Mas o nosso homem espiritual, a nossa natureza espiritual, ela está adormecida muitas vezes. Quando alimentamos muito a nossa carne, o nosso ego, com tudo aquilo que queremos, com os nossos prazeres, com as nossas buscas, nós acabamos sufocando o nosso homem espiritual. Mas a nossa espiritualidade, quando não negligenciada, nos deixa sensível ao Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus ele fala conosco, muitas pessoas chamam isso da nossa consciência, mas não é a nossa consciência, porque a nossa consciência humana, ela não tem essa sensibilidade não pelo outro. A nossa natureza humana ela é egoísta. Então, quando a gente começa a agir em amor, em amor, em amor, esperando em Deus em fé, naquilo que a gente não pode fazer, naquilo que a gente não consegue fazer, então a gente declara em fé e espera em Deus, porque Ele nos dá a força e a capacidade de fazer. É fácil perdoar alguém que nos machuca de verdade, que nos ofende de verdade? É claro que não é fácil perdoar, mas o orgulho nos leva a um posicionamento onde a gente não quer perdoar, a gente decide que essa pessoa não merece o nosso perdão, não merece a magnitude da nossa presença, porque nós somos, né? Só que não é assim.
verdadeiramente, né? Não é assim que as coisas acontecem. Enquanto você ou eu estivermos guardando mágoa, ressentimento, raiva, qualquer sentimento contrário em relação a uma outra pessoa, a tal ponto de a gente não quer contato com aquela pessoa, a gente não quer saber daquela pessoa, a gente não quer ouvir falar daquela pessoa, ou pior ainda, se a gente ouvir que ela tá se dando mal, a gente se alegra, isso é um perigo, não é para outra pessoa não, é para nossa vida. Eu vou falar algo aqui que é ciência, não é religião, mas a religião e a ciência, elas têm tudo para caminhar juntos. Porque juntas, né, religião e ciência, porque Jesus Cristo falou assim: buscai e encontrareis. E a ciência vive buscando descobertas, e a ciência ela encontra, né? A ciência, a medicina, todo o avanço é permissão de Deus e deveria caminhar juntas, tá? Então, a ciência, ela diz assim: existe um campo eletromagnético ao redor de cada um de nós. É um campo invisível. O nosso coração emana uma energia muito poderosa, esse eletromagnetismo. Acontece que, apesar de algumas pessoas terem visto por aí, eu acredito que até todas, existe um quadro, uma figura de Jesus Cristo emanando, né, aquela luz irradiando do peito. O Sagrado Coração de Jesus é chamado assim. Nós temos esse campo eletromagnético e tudo que a gente manda volta para nós. E existe um versículo que está em Provérbios que fala exatamente isso. Existem várias versões bíblicas, mas, por exemplo, uma versão que diz assim: aquele que cava uma cova, ele mesmo cairá dentro dela. Ou uma outra versão que diz assim: se você preparou a cama, agora deite-se nela. E existe uma tradução bíblica que fala que tudo aquilo que o coração do homem desejar, aquilo volta para ele. Então, se você está desejando mal para outra pessoa, volta para você. Se você tem colocado falta de perdão para outra pessoa, haverá falta de perdão na tua vida também. E isso eu provo com mais um versículo. Quando a gente diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou em outra tradução, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se a gente não tem perdoado quem nos tem ofendido e não tem perdoado os nossos devedores, com que cara nós vamos chegar diante da presença de Deus, fazer uma oração e pedir que Ele nos perdoe? Olha como isso é grave, sério, intenso, é profundo. Se você não liberar sobre a vida da outra pessoa, você não terá sobre a sua própria vida. Perdão, alegria, amor, bondade, generosidade, compaixão da parte de Deus e compaixão da parte das outras pessoas. Porque se Deus habita dentro de cada um de nós, Deus pode usar quem Ele quiser para alcançar a sua vida, para te abençoar, para te levar a um outro nível de conhecimento, de crescimento, de prosperidade. Deus está em tudo, Deus está com tudo, tudo é dele. E Ele pode entregar nas tuas mãos o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que convivem comigo. Eu conheço os meus próprios testemunhos de como Deus moveu coisas, pessoas, o coração de pessoas, para que eu alcançasse algum objetivo, algum sonho que eu já tive na minha vida. E realmente coisas lindas aconteceram. Então, eu sei quem Deus é. Quando eu tô falando aqui de Deus e de Jesus Cristo, eu tô falando de algo que eu conheço há 22 anos. Aos meus 29 anos, eu busquei conhecer a palavra de Deus. Não porque estava tudo ótimo na minha vida e eu falei, eu vou buscar a palavra de Deus.
Eu estava com um casamento conturbado, muitos problemas emocionais e físicos, porque os problemas emocionais, eles se somatizam nessa matéria, nesse corpo físico. E aí eu tinha problemas nas 3 áreas. A área da alma, do corpo físico e a área do espírito. Então, nas 3 áreas da minha vida, a coisa estava ruim. E uma pessoa me convidava sempre para ir a uma igreja. E eu não queria, eu era resistente, não queria. Falava que eu tinha esquecido, não tinha compromisso com aquilo. E aí, numa sexta-feira, essa pessoa falou para mim assim: vamos hoje, tem uma libertação, tem uma oração, tem não sei o quê. Eu estava tão chorosa ali, falando dos meus problemas. E eu falei, tudo bem, me liga um pouquinho antes, que eu vou me preparar para ir. E aí naquela sexta-feira eu resolvi realmente ir, fui. E eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo diante do apelo daquele pregador. E eu nem sabia o que significava aquilo. Só que quando ele falou que se tinha alguém lá que estava numa situação assim, 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 ele estava falando a minha vida. Era impressionante. Mas ele não sabia quem eu era, não. Muita gente fala que é tudo combinado, sabe? As pessoas não acreditam realmente no agir de Deus. E muitas chamam de coincidência, outros chamam de fofoca. Alguém foi lá e fofocou e por isso que o outro sabia e tal. Eu já fui em culto de igreja grande, igreja longe, onde eu só era uma visitante. E ali Deus falou comigo na palavra. Não tinha como ninguém saber quem eu era, não tinha como ninguém ter feito fofoca, nada disso. Deus conhece o nosso interior e nós seres humanos somos muito parecidos. Quando Deus fala comigo, Ele fala com mais milhares ao mesmo tempo. Da mesma maneira que eu preciso mudar, milhares de pessoas também precisam. Da mesma maneira que eu tenho buscado crescimento, que eu tenho buscado conhecimento, milhares de pessoas também têm buscado. Então, Deus, Ele fala com o seu povo através da palavra. E nós podemos buscar, sim, essas palavras de Deus, a palavra, né? Mas aqui dentro existem várias palavras, várias passagens. Nós podemos buscar essa palavra sozinhos, no nosso quarto, no nosso íntimo. Nós também podemos buscar no coletivo, numa comunidade, numa igreja, uma comunidade cristã. E Deus sempre vai falar conosco quando nós estivermos necessitados, carentes, quando nós estivermos realmente buscando, precisando dele e declarando isso, pedindo para ele, fala Senhor, fala. Ele sempre vai falar. Ele nunca desampara um filho, nunca. Deus, ele é perfeito em tudo, em toda a sua obra. Jesus Cristo é maravilhoso. E esse vídeo é sobre eles. É sobre Deus, Pai Todo-Poderoso, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sobre o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Então, que nós possamos fazer aquilo que Deus nos pede todos os dias, acordar pela manhã e dizer, e hoje, Senhor, o que vai ser? Onde o Senhor vai me usar? Em que eu posso ser útil, Pai? Na vida de quem? Como eu posso dar o meu melhor na empresa onde eu trabalho? Onde eu posso dar o meu melhor na igreja onde eu sirvo? Onde eu posso dar o meu melhor na família que o Senhor me inseriu? Ser mais amorosa, mais carinhosa, mais amoroso, mais carinhoso com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com um tio, um primo, alguém que está doente, alguém que precisa de mim, de um cuidado. Sabe, muitas vezes no viver, no passar do tempo, existem pessoas que falam assim, eu tô cansada. Fala, eu já ouvi pessoas falar isso para mim. Eu tô cansada, é um que me pede ajuda, é outro. Tá fazendo da maneira errada. Se estiver fazendo por amor, como se fosse para Deus, não vai cansar, não vai pesar. Deus manda força, Deus manda provisão. Não reclama, apenas faça por amor. Não fala nas costas da pessoa.
Se você pode ajudar, vai lá e faz. E se você não pode, não faz, diga que não dá mesmo. Mas se não der, porque se der, faça. A palavra de Deus diz que se podendo fazer o bem nós não fazemos, nós estamos em pecado. Pecado é uma palavra pesada para algumas pessoas que não entendem que pecado é apenas o erro do alvo. Você queria acertar, você queria agradar a Deus e você desagradou. Você queria fazer tudo certo, você queria alcançar um resultado e você não alcançou por uma falha sua. Então isso é denominado pecado pelo simples significado dessa palavra, errar o alvo. Porque o nosso alvo é o viver, é um viver santificado, é um viver separado do que não presta, do que é mal, viver fazendo o bem, viver buscando o bem, primeiramente para a nossa vida, para a nossa família, estendendo para a nossa comunidade, quando participamos de uma comunidade cristã, e para os demais, para os estranhos, para os desconhecidos. A Bíblia fala sobre isso. Órfãos, viúvas. Você pode ir num orfanato, você pode ir numa casa de longa permanência, né? Os chamados asilos. Você pode ir lá orar por alguém, fazer uma leitura bíblica, ajudar alguém, levar um creme hidratante, um creme dental, um sabonete, um shampoo. Você pode ir lá fazer uma visita. Você pode ir numa casa de repouso fazer uma visita, um asilo, como eu falei, desculpa, um orfanato. Você pode ajudar uma família que a esposa ficou ali viúva, está desamparada. Se você tem uma informação, se você conhece um advogado, seja o que for, tem tantas maneiras de você fazer o bem. Tô falando por mim mesma também, tá? Tem tantas maneiras da gente fazer o bem para alguém. Será que a gente pode acordar de manhã e dizer: Senhor, me deixa ser útil nesse dia? Meu Deus, você que está comigo até aqui nesse momento, nesse vídeo, se Deus preparou de você estar, eu nem queria estar aqui gravando esse vídeo. Eu não queria. Eu falo: Deus, eu não sou capaz, eu não me vejo capaz. E Ele coloca no meu coração o desejo. E existe barulho, e existe interrupções, e existem tantos motivos para eu não fazer. Mas eu falei para Ele: eu quero ser útil na vida de alguém. E talvez você que esteja me escutando agora, eu esteja sendo útil na sua vida. Isso alegra o meu coração. Dificilmente eu derramo uma lágrima de tristeza, de angústia, de dor. Eu choro na presença de Deus quando eu oro por pessoas, quando eu intercedo por pessoas. Eu choro na presença de Deus quando eu estou adorando Ele e dizendo a Ele como Ele é maravilhoso. Eu amo Jesus Cristo e tenho um relacionamento sincero com Jesus. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tô aqui só por causa de você, que Deus me pediu para alcançar e entregar essa mensagem. E é isso que eu tenho por hoje. Então, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus continue falando ao teu coração. Que Deus acrescente na tua vida conhecimento, desejo dessa busca. As demais coisas Ele vai te acrescentar. Se está faltando qualquer coisa material, saiba que tudo que tem de material nessa terra foi criado através da palavra de Deus. Creia nisso. Quando Ele criou os mundos, Ele disse: haja luz, e houve a luz. Separou treva, luz. Haja a porção seca, separou a terra dos oceanos. Então Deus, Ele é poderoso, e através de você, quando você diz obrigada, Pai, obrigada, Deus, obrigada, Senhor, por tal coisa,
que ainda não está na tua vida, não está nas tuas mãos, faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor. Agradeça, mesmo que você ainda não tenha. Agradeça. Porque virá, certamente, certamente virá. Ele diz que ele cuida das flores do campo, elas se vestem de uma maneira mais linda do que Salomão nos seus dias de glória. Diz que ele alimenta os pássaros, que todos eles não trabalham, eles não fiam, e eles têm alimento, provisão e vestimenta. Então, Deus cuida deles, não vai cuidar da gente que Ele ama tanto. Ele vai cuidar de você, sim. Mas ora a Ele, fala para Ele o que você está precisando, agradecendo igualzinho Jesus fazia na multiplicação. Graças te dou, Pai, Ele falava. E logo em seguida, o que Ele estava agradecendo? A multiplicação dos pães, o milagre da cura, a cura da vista de um cego. Graças te dou, Pai. E aí Deus manda, Ele envia provisão. Quando você fizer prova de Deus, quando você viver experiências de Deus, com Deus e por Deus, assim como eu já vivi, você também vai querer fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Fazer o bem para o próximo, buscar divulgar esse evangelho da paz, esse evangelho de amor, esse evangelho de provisão, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.